Olá! Oiê! Agora tá valendo, hein? Oi! Tocou o terceiro sinal. Oba! Tudo bom, Ótimo! querida? Boa noite. Boa noite! Como é que tá a luz aí para você? Pra mim tá bem, tá tudo certo. Áudio bom, luz boa. Pessoal também, se quiser ir comentando aí. Boa noite, Nana, querida. Ilana, agora, já que a gente está ao vivo, agora eu vou fazer uma declaração ao vivo em cores, de que somos seus fãs aqui no Onisciência e estamos muito felizes com a sua presença e com esse espaço lindo de troca, de conversa e principalmente de ouvir boas histórias. Muito, muito, muito obrigada aí pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite maravilhoso. Também sou fã do trabalho lindo, todo o trabalho pela paz. Tô assim, dizem que Gandhi foi chamado, né, para vamos fazer como se fosse uma passeata contra a guerra. Ele falou assim, não, isso eu não faço não. Se for a favor da paz, eu vou. Faz toda a Não é isso, diferença. É, não essa é a é? nossa bandeira. A gente está com o Gandhi. Bom, estou vendo que estão entrando algumas pessoas aí, talvez da sua página, que não conheçam Educação para a Paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre a página, só para a gente introduzir aqui a conversa. Enquanto isso, vocês podem ir dizendo, de repente, de onde vocês são, para a gente saber. Bom, a Educação para a Paz, ela faz parte da Onisciência, né, uma conta do Instagram da editora Onisciência, que existe já há 16 anos e faz um trabalho extenso de cultura de paz. A nossa frente principal é a distribuição dos livros do Yogananda, que é considerado o pai da yoga no Ocidente, né? Então, todo o nosso trabalho está baseado nos ensinamentos, na ciência da yoga, e essa frente de educação para a paz, que é importantíssima para a gente, que contempla títulos infanto-juvenis e tal, e é aí que a gente se afina muito com a Ilana, traz todos esses valores aí da yoga, a gente entende que falar sobre eles, né, trabalhar valores com as crianças desde cedo é muito importante. Esses primeiros anos, eles forjam já o ser humano, né, são fundamentais. A neurociência vem falando aí a beça sobre isso, de como eles são importantes na constituição do ser. Então, trabalhar esses valores é muito importante. Eu vi, sabe quem está aí? Flávia Rosas, ou melhor, Ah, Flávia linda! Rosas. Flávia Rosas, muito boa noite. Flávia Rosas é a nossa parceira aqui na Unisciência. A gente tem uma coleção lindíssima de livros da Flávia chamada A Luz que Mora Dentro da Gente. Só o nome já é um arraso, né? Eu já contei duas histórias dela. Exatamente. E Ilana já contou duas histórias. Eu estou até com os livros aqui, ó. Sempre Feliz e Vovó Extraordinária, que é um livro muito bacana que fala sobre como trabalhar o tema morte com as crianças, mas de um jeito muito sensível, à la Flávia Rosas, né? Todos os nossos livros, e para conhecer mais a gente, estão na bio, tá, gente? Só não clicar lá no link da bio. Bom, vamos ao trabalho? Ilana Pogrebinski é atriz profissional desde 1992 e esse ano completa 20 anos como contadora de histórias. Uau! Além das apresentações, ministra oficinas de formação de contadores de histórias e é fundadora do grupo de música voluntário Um em Harmonia. Bom, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Você está muito acostumada a contar histórias dos outros. Eu acho que seria bom a gente começar com a seguinte pergunta. Ilana, qual a sua história? Conta pra Uau! gente um pouquinho. Bom, tem várias formas de contar a nossa própria história, né? E hoje eu acho que eu vou contar a minha história de um jeito que eu nunca contei. Talvez até as pessoas da minha página nunca tenham escutado, porque hoje eu vou contar de como o meu trabalho de contadora de histórias sempre andou junto com o meu caminho espiritual, porque tem a ver com a educação para a paz. Os meus pais são judeus.
mas eles não seguiram a religião judaica, seguiram o espiritismo kardecista. Minha família é do Uhum. Rio, foram para São Paulo e seguiram essa religião, que dizem que nem é uma religião, né? Uma filosofia, enfim. E para mim foi muito interessante, porque enquanto o Espiritismo me abriu os olhos, a consciência para várias dimensões, para a importância daquilo que eu falo, que eu penso, que eu ajo. Quando eu ia para o Rio e encontrava meus avós, eu tinha todas as tradições lindas judaicas, que eu reverencio muito os meus ancestrais, que é muito linda a tradição, a música, as histórias. Então eu ia nos casamentos, ia nos bar mitzvahs, nos rituais que minha avó acendendo as velas em casa no Shabat. Era tudo muito belo. Então, tudo se uniu muito bem dentro de mim, nunca criou conflito. Uhum. O Velho Testamento dava as mãos ao Novo Testamento dentro de mim. Você estava com o livro E aos poucos, completo, a história pois é, completa. uma coisa consequência da outra, uma coisa veio perfeitamente depois da outra. E aí, aos poucos, eu fui crescendo e procurando yoga, meditação, outras linhas espirituais também. E Uhum. essa ciranda foi aumentando dentro de mim, novas mãos foram dando. Então tinha lá o Moshe, né, que é o Moisés que abriu o Mar Vermelho, junto com o sábio rei Salomão. E também eu tinha o Krishna com a sua flautinha, e tinha Buda com a sua imensa compaixão, e Jesus com seu amor misericordioso. Então todos se uniam nessa dança dentro de mim, que se expressava fora de uma forma muito harmoniosa. E isso tem tudo a ver com o meu trabalho de contação de histórias. E depois, há 27 anos atrás, conheci meu companheiro, que eu estou até hoje, o Ricardo Spielmann, que vem de uma família tradicional de músicos, uma família judaica, e ele não é ortodoxo, é uma pessoa também muito ligada às tradições judaicas, então foi muito lindo, porque a gente tem 2 filhos, hoje em dia são adolescentes, e estudaram em colégio judaico durante alguns anos, então isso também me veio muita coisa boa, foi aí também que eu comecei a contar histórias, um pouquinho depois, né? Porque antes disso, um pouquinho antes de eu conhecer o Ricardo, eu comecei a fazer teatro. Então eu fui da companhia Atores de Laura, com o Daniel Hertz, Susana Krug, um grupo maravilhoso. A gente chegou aí para a França e fizemos vários espetáculos. Foi lindíssimo, uma grande escola para mim. E nesse meio tempo também eu conheci a comunidade Luiz Figueira, do Trigueirinho, Uhum. onde a gente tinha um trabalho muito fraterno de fazer tarefas juntos e como cuidar um do outro, como cuidar dos reinos da natureza, tudo de forma harmoniosa. Foi lá também que eu aprendi sobre a contemplação, sobre a oração. Pede, mas aquela que agradece, ou se pede, pede para todo o planeta, para todo mundo. E isso foi me dando uma coisa muito forte dentro de perguntar o que eu quero da vida, o que eu sou, qual é o meu propósito. E Uhum. nesse momento eu senti que o grupo de teatro, que era maravilhoso e continua sendo maravilhoso, já não falava mais aquilo que o meu coração queria falar naquele momento. E aí foi aí que eu comecei a contar histórias. E eu comecei a descobrir histórias que tocavam profundamente o meu coração. E aí eu comecei também a fazer bonecos, a tocar. Depois de alguns anos eu conheci os tapetes contadores de histórias, que eu fiquei 10 anos no grupo e foi incrível e maravilhoso, amo todos eles. E comecei a dar as oficinas de formação de contadores de histórias. Isso tem uns 11 anos, né, que eu já dou as Uhum. oficinas. E também formei o grupo Um em Harmonia, a partir de 2013, com todo esse trabalho da comunidade Luz e tal, me veio a intuição de formar um grupo, mas um grupo de música, que eu também conto uma história e outra, mas o foco é mais musical. E Sei. a gente canta músicas de várias vertentes espirituais, religiosas, mas o foco é que sempre falem de paz, de amor, de harmonia, de unidade. É esse o objetivo. E a gente vai em ancianatos, em instituições de caridade, em orfanatos, e canta para moradores em situação de rua, numa casa no Rio Comprido, que a gente começou a partir de 2014 a fazer um trabalho semanal. Enquanto eles almoçavam, a gente ficava lá tocando, cantando, de vez em quando eu também contava uma história.
Que E delícia. então esse trabalho do serviço e da oração, ela se une perfeitamente a esse meu trabalho de contação de histórias. E é isso. Vamos falar muito ainda por aí. Por aí vai. Acho que você podia retomar, que tem muita gente que entrou agora, a história do Gandhi, que você contou lá no comecinho, que agora que você falou das músicas, que as músicas todas são um convite à paz e tal, acho que você podia só retomar aquele trechinho, já que Gandhi está aqui também entre nós, Francisco vai estar. Conta pra gente. Sim, não. Dizem que quando chamavam Gandhi para fazer algo contra a guerra, que ele não ia. Mas se chamavam ele a favor da paz, vamos fazer uma passeata a favor da paz. A favor da paz eu vou, contra a guerra não. Inclusive, tem até uma música que quando o Muro de Berlim ruiu, que inventaram essa música, depois traduziram para o português, né? Que é Força da Paz, cresça sempre, sempre mais, reine a paz e acabem as fronteiras, nós somos um. Uau, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Não, e é isso, Ilana. O seu trabalho ele é muito alinhado com a gente, assim, com o que a gente faz, com o que a Unicência faz há tanto tempo, porque existe muito essa preocupação de trazer esses aspectos positivos, no sentido de desenvolver, né, habilidades que as crianças, e que todos nós já temos em nós, né, a nossa essência, fazê-la brilhar, né, a luz que mora dentro da gente, como diria Flávia Rosas, que está aí, né. Então, toda a nossa coleção, a gente tem até uma coleção chamada, você falou agora do Gandhi aí, né? Heróis da Verdade, que ela tem por objetivo contar a história de grandes figuras da humanidade. Então, a gente tem Gandhi, Francisco, Madre Teresa, e a ideia é inspirar as crianças, né, e os jovens desde cedo, por meio dessas histórias de pessoas que venceram a si mesmas, né? E que tiveram aí no mundo fazendo muito por elas e pelos outros, servindo, né, num espírito de serviço. Eu estou com alguns dos livros aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Ó. Esse aqui é o Francisco, o Herói da Simplicidade. Gandhi, o Herói da Paz. E Madre Teresa, a Heroína da Bondade. A gente ainda vai lançar Buda, enfim, tem muita novidade por aí. Mas, enfim, eu queria que você contasse, aproveitando esse gancho, né, da gente falar de valores e tal, me fala um pouquinho para você, qual que é a importância de contar histórias para as crianças? Por que você acha que é importante? Então, os povos antigos, os povos tradicionais, eles traziam toda a sabedoria, o conhecimento deles sobre os reinos da natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre os mistérios do céu, da terra, através de suas tradições, que são as histórias, as músicas, a forma com que se prepara o alimento, que se tece, que se planta. Então, isso tudo era passado de uma forma incrível para as crianças. E, por exemplo, quando você está cozinhando com seu filho, você está cozinhando, ele não está só aprendendo a receita, ele está percebendo como você está fazendo aquilo, como você se comporta. E isso tudo, esse exemplo todo, é a educação que a gente está dando. Uhum. Então, quando você conta uma história, a criança, com todo o seu coração, a criança ganha várias coisas aí. A primeira coisa é o vínculo amoroso com você. E se ela tem um vínculo afetivo, aliás, dizem o seguinte, se tem uma pessoa que ama profundamente aquela criança, a criança está salva. Basta uma pessoa, não precisa ser a mãe e o pai, tem uma pessoa que ama. Porque quando a gente ama, quando a gente conta a história com todo o nosso coração, forma um vínculo ali que é invisível, que é muito incrível. E aí a criança não se sente só. E aquilo entra de uma forma que ela vai ganhando uma estrutura muito firme para que ela vá crescendo e vai passando as adversidades da vida de uma outra forma. Isso é uma coisa, a coisa do vínculo. E pela história em si, se for uma história inspiradora como a desses seres ou contos tradicionais que trazem chaves, arquétipos, símbolos que fazem a gente abrir portas dentro da gente,
ela é uma verdadeira ferramenta, porque a criança vai crescendo e aquilo vira um acervo para ela. É dela, ela ganhou aquela história. E aí aquilo vira uma chave para quando ela precisar, ela vai lá e ela tem a ferramenta para abrir a porta. Com certeza. Não, e essa coisa, a gente estava comentando outro dia mesmo ali na Unisciência, de como essas histórias familiares vêm sendo resgatadas nesses tempos de pandemia, né, em que, por exemplo, os avós não podem se encontrar com os netos, e aí fazem chamadas de vídeo, por exemplo, e aí a avó e o vô, como existe uma concentração, um foco naquela situação ali, que é o de estar conversando, né, com eles, acabam rolando muita coisa, muitas histórias são passadas adiante, e você mesma no começo estava falando do quanto isso é importante, né, para a sua constituição, do quanto foi importante receber todo esse arsenal aí de sabedoria dos seus avós e tal, porque é aquela história, né, quando a gente está bem com os nossos ancestrais, as coisas fluem com mais facilidade, já diria o Bert Hellinger, né, da constelação familiar. Mas, enfim, parece que você preparou uma historiazinha aí pra gente começar assim já quentinho aqui, com o coração Sim. quentinho. Olha, foi a primeira história que eu escolhi como contadora de histórias para contar. É legal porque está parecendo também uma celebração de 20 anos essa live. Tá Oba! especial. Essa história chama O Pote Vazio. Muita gente conhece, é uma história chinesa, que é de um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Podia ser uma pequena plantinha, um arbusto e até uma árvore frutífera, tudo desabrochava como que por encanto. E as pessoas do país do Ping também amavam flores, plantavam por todos os lugares, e o ar do país era todo perfumado. E lá na China, naquela época, existia o grande imperador chinês, que adorava pássaros, outros bichos, mas na verdade o que ele mais gostava mesmo era das flores. E ele tinha o seu próprio jardim e fazia questão de cuidá-lo pessoalmente. Mas acontece que o imperador estava ficando velho e ele precisava saber quem é que ia ficar no lugar dele depois que ele partisse desse mundo. Mas quem poderia herdar o seu trono? Quem poderia cuidar tão bem do seu povo quanto ele? Ele não sabia responder porque ele não tinha filhos. Então ele foi dormir e naquela noite ele teve um sonho. E acordou inspirado pelo sonho e mandou anunciar: todas as crianças do reino devem comparecer ao palácio para pegar sementes de flores. Aquele que provar que fez o melhor possível, digo o melhor possível, durante um ano, será o próximo imperador chinês. Imagina, a notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro correram até o palácio para pegar suas sementes de flores. Todos eles querendo ser o próximo imperador. E cada pai, cada mãe também tinha essa mesma esperança. Bom, o Ping foi o primeiro a chegar, pegou a semente que o imperador lhe deu, levou para casa. Ele tinha certeza que ele ia plantar aquela semente, ia dar a mais linda flor de todas e ele ia ser o escolhido. Então ele chegou em casa, plantou a semente e ficou aguardando. E Carol, o que uma semente precisa para crescer? Cuidados, água, sol. Água, uma coisa de cada vez. Água. Ele tinha um regador especial. O que mais? A luz do sol. A luz do sol. Peraí, deixa eu ver. Aqui sempre bate um solzinho nessa hora. Ó, aqui ótimo. Uma nunca bate. Ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Mais alguma coisa? Carinho, amor. Para isso ele cantava. Não era muito afinado, mas era com muito amor. Mas aí então ele olhava assim, olhando, olhando. 3 dias se passaram, a semente não brotou, ele achou estranho. 5 dias passaram, nada. Então ele achou melhor tirar aquela semente de lá. Pegou a semente e pegou um outro vaso com terra melhor, mais fértil, e colocou. E novamente colocou água, colocou no sol. Ó, aqui sempre bate um solzinho essa hora, falei, ó. Maravilha. Ó. O que mais que ele fazia mesmo? Cantava. Cantava. E sempre dava certo. Mas quando ele olhou 3 dias depois,
Nada tinha brotado. Uma semana depois, nada. Um mês depois, nada. 2 meses depois, nada. 3 meses. Assim passou o ano inteiro. Enfim, chegou a primavera e crianças do país inteiro foram até o palácio para mostrar suas lindas flores para o imperador. E o Pim estava muito chateado, porque pela primeira vez ele não tinha conseguido cultivar uma flor. Achou que todas as outras crianças iam zombar dele. Foi quando apareceu um amigo do Ping, o Poing, com uma flor enorme. Falando, olha a minha flor, que maravilha, cheirosa, bonita, grandona. Cadê sua flor, Ping? Cadê sua flor? E quando o Ping mostrou ele... Que isso, Ping? Por que você não cultivou uma flor assim, ó? Grande, linda como a minha, hein? E ele falou, olha, eu já cultivei flores até maiores que essa sua, melhores. Mas foi aquela semente lá que não deu nada. Bom, o Pong foi embora e apareceu o pai do Ping, que tinha ouvido toda a conversa. E ele falou para o Ping, você deve ir até o palácio levar o seu pote sem flor. Ele ficou olhando para o pai assim, sem flor, papai, sim. O imperador não falou para você levar o melhor possível? Então leve o que você fez. E Ping, então, escutou o pai e foi até o imperador. E quando chegou lá, o imperador estava olhando todas as flores. Ele estava muito sério. Ele não dizia uma palavra. E as flores eram lindíssimas, amarelas, azuis, vermelhas, de todas as cores e tamanhos. E depois que ele já tinha olhado todas as flores muito sério, ele olhou para aquele menino lá no cantinho, com aquele vaso sem flor, e falou, e você, rapaz, o que você está fazendo aí com esse vaso sem flor? Ai, o Ping sentiu um arrepio, que foi subindo uma coluna assim, e ele veio tremendo com o vaso na mão e falou, eu peguei a semente que o senhor me deu e plantei com todo cuidado. Eu pus na terra, pus água. Aí ele começou a chorar e continuou contando que ele tinha colocado no sol e tinha cantado e nada tinha brotado, que ele tinha mudado de vaso e mesmo assim nada. E no final ele terminou. E por isso que hoje eu trouxe esse pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Olha, quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se fazendo em seu rosto. E ele falou para todos ouvirem, eu encontrei alguém que merece ser o imperador. E todas as outras crianças falaram, que isso, olha a minha flor, olha o Point, então olha a minha flor aqui. E ele falou, shh, eu não sei onde vocês arrumaram essas flores, porque todas as sementes que eu lhes dei estavam todas queimadas, todas estragadas, nenhuma delas poderia ter brotado. Eu admiro a coragem de Ping que apareceu diante de mim trazendo a mais pura verdade. Eu vou recompensá-lo com meu reino inteiro e torná-lo imperador desse país. É muito linda essa história. Palmas. É muito. Palmas Há 20 virtuais. anos que eu conto e continuo contando com alegria, porque as histórias boas, elas são atemporais. Elas sempre vão nos tocar em algum lugar, de alguma forma. Com certeza. Aproveitando, existe alguma coisa que seja comum a todas as histórias, você acha? Sim. Então, eu falo de histórias tradicionais, né? Porque as contemporâneas já é uma outra coisa. Tem algumas que se encaixam, mas nos contos tradicionais, o que a gente tem em comum, porque assim, a gente pode escutar uma história grega, uma história italiana, uma história africana, uma história brasileira, uma história europeia, não importa se ela for uma boa história, ela está falando do testemunho vivo daqueles seres ali que, de alguma forma, se movimentaram em algum desafio, em alguma prova ou algumas, e souberam sair disso, fizeram um caminho muito interessante de sabedoria em relação àquilo. Então, pode estar num cenário diferente, ter personagens diferentes, ter tradições diferentes, formas de expressão diferentes, mas tem alguma coisa que agita o nosso ser lá dentro. E a gente escuta e fala, cara, tá falando comigo. E é de uma tradição completamente diferente, de outro lugar. Então tem uma universalidade, uma coisa assim. Aí no Source, que é uma contadora incrível africana, ela diz que os nossos ancestrais nos mandaram cartas de amor, que são os contos. São cartas de amor endereçadas a cada um de nós. Olha só, então você abre e fala, ai,
E aí a gente precisa responder a essas cartas. E cada um é que vai descobrir como responder. Se é contando a história para alguém, se é expressando seu amor através de uma música, cozinhando melhor aquele dia. O que vai fazer com isso que recebeu? Sim, sim, sim. E é lindo te ouvir contar, assim, o pessoal até ficou emocionado aí, Maeve disse que chorou. Tô me segurando aqui, né, porque eu preciso Oh, tocar a live, mas é tão genuíno, sabe? É impossível não tocar, porque é uma coisa que a gente sente que vem internamente. Aí, não sei, acho que seria interessante você contar um pouquinho como que é a sua preparação, como que funciona, como que a história nasce em você, como que é? então, engraçado, você falou de história nasce. Eu lembrei de uma contadora de histórias portuguesa que ela diz que quando vai contar história para as crianças, ela se imagina grávida. Se imagina grávida com todas as crianças dentro dela, dentro da barriga dela. Que aí não há separação, aí não há medo, não há problema, elas estão todas lá dentro. E assim também um pouco gestar das histórias. Primeiro, eu acho que não é você que encontra é a história que te encontra. Ela tá louca para te encontrar, mas você não tá preparado ainda. Sabe aquela história, quando você tá preparado, o mestre aparece? Sim. Então, as histórias são mestres, são preciosidades, elas não se mostram para cada um, de repente ela aparece. Aí você, uau! Eu só conto histórias que me toquem profundamente. E aí, o que que acontece? Essa semente chegou e aí ela precisa ser gestada lá dentro da nossa terra interna. Eu não posso sair contando assim. Então ela tem que fazer todo um trabalho lá dentro, porque se me tocou é porque alguma coisa está mexendo. Eu tenho que viver, às vezes eu tenho que contar muito e chorar muito junto com ela, ou rir muito. Isso antes de trazer para o público, porque ela tem que ser Uhum. digerida lá dentro. E aí, claro, tem a coisa técnica do roteiro da história, da estrutura do conto, como é que vai estar o meu corpo. Eu vou fazer bonecos? A história quer que eu conte ela com bonecos, com música, com objetos? Como é que a história quer? Aí é um diálogo com ela, até que eu. Ai, agora ficou legal. Aí eu ainda não vou mostrar para o público, aí eu vou contar para o meu filho, para o meu marido, onde eu me sinto mais à vontade, mais tranquila. Eu vou escutar o Que 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 eles acham. sortudos! Pode me ligar e Ai, me contar também, Ilana. Me coloca na lista. então tá bom. Quem sabe eu faço um grupo de filhos que querem escutar. Ótimo. Me coloca na sua barriga. É. Alegria. Aliás, tem vários alunos aqui que eu tô vendo, ó, Lourdes e muita gente aqui passando, que bacana. E é tão lindo que as pessoas se formam e continuam acompanhando o trabalho, continuam dando força, assim. Muita alegria. Aí você conta para os Beijo seus para todos. filhos. Ó, Juliane, que linda. Diga. Você conta para os seus filhos, e aí dependendo do que eles têm que ter uma reação positiva, como que funciona? Qual que é seu termômetro? Olha, o meu filho Irá, principalmente ele que tem 14 anos, ele tem uma crítica incrível, assim, ele percebe coisas, tanto que às vezes eu estou ensaiando com os alunos na formação lá em casa, e eu chamo ele e falo, escuta também, vê, e ele tem umas sacações incríveis. Então ele é ótimo, ótimo público para esse início. Que bacana, que bacana. Eu nunca te ouvi contar, já vi muita coisa sua, né? Como disse no começo, somos fãs. Mas nunca te ouvi contar uma história que seja sua. Você já fez alguma história? Como é que, e se sim, como é que foi? Se você puder contar também. Sim, sim. Ah, queria mandar um beijo para a Patrícia, que está aqui, linda, super, super fofa. Então, tem uma história que eu conto, que é uma música que eu fiz há muitos anos, e quando eu comecei a contar a história, eu falei, essa música é uma história. E era uma vivência minha que eu, às vezes, me sentia, assim, em relação à sociedade, aos adultos, muito fora de tudo aquilo. E aí eu expressei isso na música. E depois, quando eu comecei a contar histórias, eu fiz inclusive bonecos para contar. Mas hoje eu vou cantar a música para você, Oba! que chama A Menina e a Viola. Uma viola e muita gente, 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 faz a roda começar.
uma menina entra na roda, dança, dança com a viola e muita gente, gente, gente se entreolha a te assustar. A menina só se importa é com ela e com a viola e muita gente, gente, gente já não gosta de dançar. Mas viola se incomoda por ver muita gente, gente sem coragem de tentar. E viola pede implora, mas a gente, gente, gente sempre finge não estar. E menina deita e rola, mas a gente, gente, gente desejava o seu lugar. Menina não entende, pergunta pra viola, porque muita gente, gente já não gosta de brincar. A menina e a viola ficaram sem a roda, porque muita gente, gente começou a debandar. Mas viola se consola, porque muita gente, gente sai molhada no olhar. Sai molhada no olhar. Sai molhada no olhar. Lindíssima, lindíssima. Demais. Aí tem uma ciranda que eu fiz de bonecos de papel machê, que ela vai se movimentando, e tem a menina que entra, a viola. Lindo, lindo. A música é um elemento também muito bacana, né, na história, né? Ela também tem como ela tem esse canal de tocar, né, de chegar fundo, assim. Então ela também é um recurso poderosíssimo, né? A música é incrível, né? Ela traz uma coisa, uma chama do nosso coração, assim, é muito forte quando a gente canta com o coração e ela une tudo, ela agrega, né? O som, né? Seja na palavra, seja a música, mas a música ela junta a melodia com o ritmo e então todas as coisas são capazes de construir ou destruir. Então, se você escolhe uma música a favor, né, positiva, que fale de coisas bonitas, ela faz todo um trabalho muito invisível dentro da gente, né? É lutar a favor da paz, né, com o Gandhi. É lutar pela paz. Ela é mais forte do que a gente imagina. Ela pode transformar, pode curar de uma forma inacreditável. Você sabe que eu estava pensando, né, esses dias aí que antecederam a live, sobre contação de histórias, pensando na minha própria experiência, na minha própria vivência e tal. E uma coisa que me ocorreu, que eu acompanho muito, a Unisciência também presta consultoria para uma escola chamada Arte de Ser. É até um pessoal aí da arte, Nana, Giovana, beijo, queridas. A arte, ela acho que é a única escola no Ocidente, que a gente tem notícia, pelo menos, que tem como elemento principal assim do projeto pedagógico a yoga, né? Então as crianças meditam, fazem yoga, tal. E existe uma importância que é dada muito grande ao silêncio, né, na escola. Porque o silêncio, ele, enfim, é um momento que você se conecta consigo mesmo, que você escuta suas emoções, dá espaço para isso. Quer dizer, né, tem um autoconhecimento num grau maior, numa meditação, é um aspecto, né, um caminho de comunhão com Deus, enfim, tem o lado espiritual. E o silêncio nas histórias, quer dizer, as pausas, também são muito importantes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê essa questão? Sim, isso é muito importante do que você falou, porque o silêncio ele traz a escuta interna, a nossa escuta da intuição, do nosso ser interno. E quando a gente volta desse silêncio, a gente já não é mais o mesmo. A nossa palavra já não é mais a mesma. Normalmente, a nossa sociedade não silencia, né? Tanto que a gente tem uma respiração muito pequenininha, né? Curta, ela vem até aqui.
Uhum. Então, a palavra vem daqui, né? Ela vem daqui. Ela não consegue se aprofundar. E quando você começa a ver, silencia, nossa, você entra em contato com uma fonte de coisas incríveis. E aí você começa a descobrir o que você é mais próximo da sua essência. Talvez a gente nunca descubra exatamente o que a gente é, mas vai ficando cada vez mais próximo. E o silêncio nas histórias, eu dou até uma das minhas oficinas, dos meus módulos da formação, chama Sonoridades, que a gente trabalha com som e também trabalha com silêncio. O som a partir de efeitos sonoros, músicas, e o silêncio também. Então eu peço para as pessoas em algum momento da história fazerem silêncio, mas tem que ser um silêncio preenchido. Não pode ser um silêncio daquele de elevador, sabe? Que fica todo mundo assim, se coçando para sair rápido, porque não tem o que falar. Tem que ser algo que. Tum. E quando você dá o silêncio, por exemplo, nessa história do pátio vazio, né? Então, o imperador estava olhando para todas as flores e ele viu aquele menino lá no cantinho. Tá. Ou então, no momento em que ele olha para o Ping e tem um momento do silêncio que ele dá o sorriso. Você será o próximo imperador. Tem alguma coisa aí na história que, quando o silêncio acontece, faz com que a gente se conecte a algo mais profundo e faz com que o público também possa fazer uma síntese daquilo que está acontecendo ali no momento. Uhum. Ele pode rever a história muito rapidamente, pode entender o que está acontecendo e aprofundar ainda mais, se ele tiver de coração aberto, claro, isso a gente não pode controlar, a receber aquilo tudo. É porque a escuta, ela é muito incrível, né? Porque ela traz uma experiência de simplicidade e de humildade também. Porque quem não escuta é porque quer falar o tempo todo. E dizem que Sim. Deus criou a gente com uma boca e dois ouvidos para a gente escutar o dobro. Então, os povos tradicionais, os africanos são incríveis nisso. As crianças são educadas pela escuta, elas têm que escutar, escutar, escutar muita história, escutar as tradições. Né? E lá pelos 42 anos de idade, que está na hora dela se colocar como cidadã, como parte integrante daquela. Mas antes disso, a educação é toda pela escuta. E isso a gente, infelizmente, está perdendo, né? Mas vamos nos reconectar. Você estava falando aí, né, dos povos ancestrais e tal, eu estava pensando naquela imagem icônica de contação de história, que é a fogueira, todo mundo ao redor da fogueira, né, e aí os mais velhos passando adiante as histórias todas, tal, né, mantendo viva aquela chama, daquela cultura, daquela comunidade em si. E tem uma coisa do elemento fogo também, que é o quentinho, do acolhimento, né, e do quentinho que a história proporciona. Então, acho que a gente precisa retomar nossas fogueirinhas, né? Vamos pensar aí, Sim. pessoal, como retomar nossas fogueirinhas e nosso hábito Nossas de... origens, né? Eu acho que nesse momento de pandemia a gente está muito coligado às pessoas mais próximas, né? A família. E tá na hora da gente ligar para os avós e perguntar como é que vocês se conheceram mesmo? E vocês não eram do Brasil? Como é que vocês chegaram até aqui? Tem que perguntar. Eu perguntei isso para o meu avô antes dele fazer a passagem. Como é que foi? Porque ele veio de fora, ele veio lá da Europa, lá da Bessarábia, até aqui, Brasil. Como é que foi isso? Como é que você conheceu a vovó? E eu gravei, porque eu fui fazer uma contação de Uau, histórias sobre isso. Então, nossa, é muito emocionante, dá muita alegria e é parte do nosso quebra-cabeça interno, assim, a gente saber super, dessas coisas. Então, super. aproveita. Porque quando a gente é adolescente, a gente não quer saber dessa coisa de avó, avô, né? Mas quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente começa, ainda mais quando a gente tem filho, aí a gente começa a agregar novamente e vale muito a pena. E Com quem é contador de certeza. histórias, busca as origens das suas tradições, o que você pode trazer indígena, português, africano, judaico, então árabe, o que pode trazer aí da sua cultura para todo mundo. Porque aquilo já está vivo dentro de você, né? Em alguma medida. Então, você só vai ali abafar um pouquinho para o foguinho ganhar E força. você vê, para mim, eu não segui a religião judaica, mas a cultura judaica me toca profundamente. Por que será, né?
Então tem uma ancestralidade aí, uma coisa, eu conto muitas histórias judaicas que eu amo. Olha Então que bacana que a Jane escreveu aqui. Perguntar aos pais a origem dos nossos nomes. Muito isso. bacana, né? Isso é uma das coisas que eu faço na oficina também. A origem do nome, o que significa o nome. Você passa a vida inteira, não sabe o que ele significa. E às Deixa eu vezes só pode falar uma trazer aí coisinha para a Elga. Desculpa te cortar, já te Aham. cortando, Ilana. Não, é que a Elga está perguntando aí de cursos seus. A gente vai falar no finalzinho, mas temos uma boa notícia, Elga. Há a possibilidade de fazer online. Ela está dizendo que está em São Paulo, Isso! então está preocupada aí de não conseguir estar contigo, mas já já a gente vai falar sobre as oficinas aí da Ilana e tudo mais. Ilana, nesse período aí de quarentena, né, muita coisa aconteceu, e você me contou numa conversa que a gente teve na semana passada, que você se mudou, né? Você morava no Rio de Janeiro, na capital. Você nasceu em São Paulo, né? Mas foi muito cedo para o Rio. E aí você morava no Rio, estava morando no Rio com a sua família e tal. E aí você se mudou para uma outra cidade. E essa experiência de estar numa outra cidade, que tem mais contato com a natureza, também te trouxe uma outra percepção do ambiente, te possibilitou criar novas histórias, né? Você está em contato ali com uma essência que talvez converse mais contigo, e disso gerou muito material bacana. Fala um pouquinho disso, achei muito bacana. Sim, a gente tem uma casinha em Teresópolis que está há 4 anos só, que a gente vinha nos finais de semana. E com essa história da pandemia, eu falei: o que eu vou fazer no Rio? Vou ficar aqui, que a gente tem um quintal com um jardim, que é uma coisa que eu nunca tive, sempre morei em apartamento. Tem muitas flores, não é grande, mas é um lugar onde tem muita diversidade e fica no meio de uma reserva florestal, assim. Então o entorno é muito, muito lindo, na alta montanha mesmo. Então aí, primeiro eu comecei a reativar o meu canal do YouTube, que na verdade eu postava poucas coisas. Então eu comecei Uhum. a contar histórias no meio da natureza. E depois a contar histórias da natureza. Então tem uma série agora que chama é isso mesmo, A Natureza e Suas Histórias. Então a última, por exemplo, foi de um ninho de tico-tico que apareceu aqui numa areca, numa planta, então eu fui filmando todo o processo e tirando foto, desde do ninho, do tico-tico fazendo, depois os ovos, que eu abri e vi os ovos, e depois dos filhotes nascendo. E nisso também é muito legal, porque eu pesquiso mais coisas sobre isso, e descubro mais coisas sobre o meu próprio jardim. Então, acho que é basicamente isso. E também, já que a gente está falando dessa coisa da quarentena, eu vou falar das oficinas, pode ser? Vai. Diga, porque o povo quer saber. Então, eu nunca achei que eu fosse dar uma oficina virtual, porque eu falava contação de histórias, as pessoas me perguntavam, falavam, que oficina virtual de contação de histórias? Que isso? Tem que olhar no olho, tem que mão na mão, ciranda, vamos embora. E aí eu comecei a dar aulas individuais, virtuais primeiro, para trabalhar uma história que a pessoa quer contar, e já foi muito legal. Eu falei, nossa, dá certo. Eu olho no olho aqui no Zoom e vamos que vamos. E aí, mês passado, eu falei assim: vamos experimentar fazer uma oficina de 2 horas e meia, vendo. Eu vou contar uma história, a gente vai ver a estrutura do conto, a gente vai conversar. E foi tão incrível, tão maravilhoso, porque a gente pode sentir o calor mesmo das pessoas, mesmo de longe. E aí a gente começa a ver que essa coisa de tempo e espaço, na verdade, não existe, e que realmente estamos unidos numa rede muito maior que somos um. Então deu super certo, fiquei super animada. Foram quase 30 pessoas nessa oficina. Uau! Então, foi nesse mês, né? Foi setembro. Agora, outubro, vai ter uma nova oficina. Já tem uma pessoa Aguardem. inscrita chamada Carolina. Oba! E aí, se quiserem já entrar no meu Instagram também, me seguir, @Ilana Contadora de Histórias. Se puder se inscrever no canal do YouTube, também é a mesma Isso. coisa, Ilana Contadora de Histórias, tem Facebook. E aí vão seguir, quem segue sempre tem desconto das oficinas, enfim. Falei. Vamos fazer, Flávia. Flávia falando que quer fazer de novo. Vamos fazer. Eu acho que toda vez é inédita. Olha só, nós temos Ótimo. aqui 14 minutos. Sabe que Instagram é preciso, né? Então, a gente conversou, eu e a Ilânia, e a gente pensou em fazer um final, um desfecho, para que a gente saia levinho, levinho, assim, né?
ou para o nosso descanso, né, para o sono, ou a gente vai meditar um pouquinho, ou ficar, cultivar o nosso silêncio, a gente terminar com uma história e com uma música muito especiais, que foram, a história foi desse livro aqui, o Francisco, Herói da Simplicidade, que eu falei para vocês no começo. Então, assim, para a gente terminar nesse clima da música e tal, fazendo só um namastê, vocês podem fazer daí também. Eu quero te agradecer muito primeiro, gratidão imensa, imensa por compartilhar aí a sua luz. Nossa, tão especial, essa sua energia tão positiva que você traz e que é genuína mesmo, por isso que chega. E eu até escrevi no texto que quando você conta uma história, é como se você lançasse um fiozinho de luz e envolvesse todo mundo, porque é isso mesmo, né? Existe um encantamento, uma aura muito especial. Então, gratidão pelo seu trabalho, mais 20, 30, 40, 50 anos aí de muitas boas histórias, e gratidão por fazer parte da história da Onisciência, também como contadora aí das nossas histórias. Gente, amanhã temos outra live. Eu quero agradecer, né? Mas eu posso agradecer no fim. Tá. Teremos outra live amanhã, tá? Anotem aí, vai ser às 7 da noite com a Beth Rodrigues, sobre disciplina positiva. A gente vai lançar um curso online amanhã, de disciplina positiva para crianças de 6 a 12 anos, que é uma fase bem interessante essa, né? Que a vida social está ficando bastante... influencia muito, né? Na autoestima das crianças e tal. Então, como trabalhar com elas, todas essas questões, todos esses desafios. Então, apareçam amanhã às 19. E aí, para você já engatar na história, eu queria te perguntar o seguinte. Eu mandei algumas histórias para você e falei, Ilana, conta alguma da nossa coleção, tem tanta coisa bacana que conversa contigo. E aí você me deu uma resposta específica que eu quero que você compartilhe com todo mundo, né? Então eu quero saber de você, se você conta qualquer história, como é que é isso aí? Não conto qualquer história. Tanto que a Flávia Rosas uma vez me procurou também, né? Ainda não conhecia o trabalho dela, e ela falou, você pode contar a história do meu livro no lançamento? Aí eu falei, Flávia, eu não conto qualquer história. Ela tem que tocar profundamente meu coração. E às vezes, antes dela mandar a história, né? Eu falei, Flávia, às vezes a história é linda, é maravilhosa, mas se não tocar meu coração, desculpa, eu não vou contar. E aí ela mandou, e aí eu amei, sempre feliz, amei o Vovó Extraordinária, enfim. E foi assim também contigo. Eu falei assim, Carol, não sei se eu vou contar a história na live, mas envia. E aí ela enviou 2 histórias lindas que estão nesse livro, que eu vou contar uma hoje, de São Francisco, que aliás é um ser incrível, amado não só na religião católica. Deixa eu só te dar um parâmetro. Faltam 10 minutinhos, tá? Tá. Então, ele é amado por muitas pessoas, né? Nem são religiosas. E agora, dia 4 de outubro, a gente vai celebrar o dia dele. Então é isso. Eu vou começar a contar a história que começa assim. O irmão Francisco, andava de cidade em cidade, levando os ensinamentos de amor, os ensinamentos de Jesus a todos. E ele sempre lembrava que o paraíso não era um lugar distante, mas na verdade ele estava dentro de nós. Então ele estava caminhando por uma estrada estreita quando viu um alvoroço de pássaros. Ele chegou pertinho assim para ver o que era. Eles estavam brigando por uma migalhinha de pão. E aí ele abriu os braços, os pássaros pararam um momento e ele disse: irmãozinhos, por que vocês estão brigando por uma migalha de pão? Olha, o Criador do Universo já deu tantas frutas e insetos para vocês se alimentarem, penas para vocês não sentirem frio, as águas dos riachos para vocês beberem, as árvores para vocês se abrigarem. Por que vocês não dividem essa migalha de pão? E com a maior paciência do mundo, ele continuou, dizendo: os homens, para poderem se alimentar, eles têm que arar a terra, plantar, colher, armazenar. E vocês têm tudo tão pertinho. Percebam o amor da Mãe Terra e vamos celebrar a vida e agradecer.
E ele então pegou a migalhinha de pão, dividiu um pedacinho pequenininho para cada um. E depois os pássaros ficaram olhando para ele. E lá perto tinha uma floresta e outros pássaros começaram a chegar. Você sabe, Carol, que eu li numa biografia de Francisco de Assis, chama, acho que Irmão Francisco, que os pássaros, quando ficavam perto dele, formavam como se fosse uma plateia. Os pequenininhos ficavam na frente, depois vinham os médios e os grandes. Imagina isso. Que amor. E tinha gente que via isso. Isso está escrito na biografia, mas aí, deixa eu continuar a história. Porque Francisco olhou para aqueles pássaros todos, inclusive nas árvores, muitos pássaros, e ele então disse assim: meus irmãozinhos, vamos celebrar o amor que nos une a todos como irmãos e vamos utilizar o canto, que é o dom, um dos maiores dons que o Criador do Universo nos deu. Então, aí é um sinal de Francisco, como se ele estivesse regendo uma orquestra. Todos os pássaros começaram a cantar e a bater suas asas. Imagina essa cena. Todos cantando, batendo as asas em comunhão com a Mãe Terra. Foi uma sinfonia linda que envolveu todo aquele lugar. E quando terminou, Francisco se ajoelhou e disse então aos pássaros: gratidão a todos vocês. E os pássaros vieram e se aninharam nos seus ombros, nos seus braços. E aí depois ele disse: eu abençoo a vocês todos e peço que levem esse canto de alegria onde quer que vocês forem, para que um dia, quem sabe, todos compreendam que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, como um sol que fica atrás das nuvens à espera de ser descoberto. E é por conta dessa história que até hoje, quando a gente vê uma pintura, uma ilustração de São Francisco de Assis, ele está sempre rodeado dos nossos irmãos pássaros. Ai, meu Deus, que emocionada aqui. É muito lindo, né? É muito lindo. Francisco Muito. Realmente é uma figura muito especial. E tem uma música que dizem que foi composta por ele. Isso eu não sei, eu só sei que a música é incrível e maravilhosa. Eu só queria dizer que essa música é uma música que nos toca muito no Onisciência, ela é muito significativa pra gente. Então todos os amigos aí divinos que estão conectados, que fazem parte da equipe, pessoal da Arte de Ser, olha só o que Lana preparou pra gente. Sempre. Mandar um beijo pra Jane, que já falou coisas lindas, está correndo aí, que a gente não consegue comentar, né? A Maria Luísa Castilho também. Olha, Diogo, tanta gente bonita. Vamos lá. Então é pro meu coração, direto pro coração de vocês. Doce é sentir que em meu coração humildemente está nascendo amor. Doce é saber que não sou mais só, que faço parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, presente de Deus e de seu imenso amor. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão sol, irmãzinha lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de toda criatura, presente de Deus e de seu imenso amor, presente de Deus e de seu imenso amor. Gente, gratidão
pela presença de todos e todas. Amanhã tem mais, às 7 da noite. Alguém perguntou aí sobre os livros da Onisciência. Vocês encontram todos no link da nossa bio. Se não encontrarem, nos procurem no direct. Bom, acho que não tem nem... Já foi uma boa noite, né? Vai ser uma linda noite para todo mundo, com certeza, depois desse encerramento. Gratidão mais uma vez, querida. Fica com Deus e até uma próxima. Queria te agradecer a Onisciência, a Educação para a Paz, agradecer a cada um que está aqui. Estou vendo Michele, Patrícia, tanta gente linda, todos que acompanharam até agora. E dizer que é isso, que a paz vale a pena, vai cair? Eu ouvi Não, eu ia falar para você retomar a história da oficina. Fala de novo da oficina, quando que vai rolar. Sim, vai ter, olha, a próxima acho que vai ser dia 17 de outubro, vocês são os primeiros a saber a data. Oh. E aí, quando pintar a inscrição, aproveita para se inscrever logo, para ter vaga para todo mundo que está aqui. E vamos aí construindo um caminho de paz. Quem puder também se inscrever lá no meu canal do YouTube, Ilana Contadora de Histórias, agradeço muito, porque isso faz expandir, divulgar ainda mais o trabalho, que possamos todos nos unir e nunca mais ninguém se sentir só, sempre juntos, unidos pelo amor. Gratidão, querida. Namastê. Namastê. Gratidão, gente. Até amanhã, às 7 da noite. Elisa, Tchau, tchau. Eva. Tchau, tchau, queridos.